Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez e parece que estamos chegando nos capítulos finais dessa novela envolvendo o Luis Soares. Não dá nem para chamar de novela, né? Começou aí no final de semana, talvez termine neste final de semana e aí então foi uma minissérie, mas tá chegando no final. Vamos falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. E também passa aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Vamos lá, moçada. As coisas evoluíram muito de ontem para hoje, ou seja, da quarta-feira para quinta-feira. Evoluíram bastante. Na tarde de ontem eu já conversei com uma pessoa que está envolvida nessa negociação, que me disse que a situação estava bem próxima de fechar, mas que não queria me dar um prazo, não queria me dizer quando que essa negociação ela iria fechar, porque ainda estava naqueles trâmites burocráticos, os trâmites contratuais, ou seja, o contrato estava com o empresário do Luis Soares lá em Madrid e teria que passar por algumas revisões. Bom, ontem à noite, na quarta-feira à noite, esse contrato retornou para o Grêmio com alguns apontamentos, alguns ajustes solicitados pelo staff do Luis Soares. Essa informação, o primeiro que eu vi dar essa informação foi o Jeremias Werneck ontem à noite. Quando o Jeremias postou essa informação, eu voltei a procurar a mesma pessoa que eu procurei à tarde. E aí, o que ele me confirmou? Que sim, que está muito próximo, que aproximou mais. E a pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Aproximou mais do que em relação à tarde? E a resposta foi sim, está mais próximo do que já esteve. Ou seja, os apontamentos, os ajustes solicitados pelo advogado do Luis Soares são ajustes que para o Grêmio está tranquilo, né? E na verdade, vamos deixar bem claro que esses ajustes, eles já não têm mais nada a ver com a questão de tempo de contrato e da questão salarial. Isso já está resolvido. É basicamente as questões, principalmente envolvendo o lado comercial. O que é? O lado dos parceiros. Porque o Luis Soares vai ter que dar algumas contrapartidas para esses parceiros que estão investindo na sua contratação. São 5 empresas que estão investindo na contratação do Luis Soares. Então, algumas contrapartidas foram colocadas em contrato. E é claro que essas questões das contrapartidas estão sendo ajustadas. Daqui a pouco é uma vírgula para cá, um número a mais para lá, mas são coisas pequenas que o Grêmio entende que sim, é possível resolver. E aí eu perguntei, já no final da noite, início da madrugada de quarta para quinta-feira, perguntei se haveria chance desse anúncio acontecer nesta quinta-feira. E a resposta foi que sim, existe. Existe uma possibilidade, sim, desse anúncio acontecer nessa quinta-feira. Na verdade, não o anúncio, mas a assinatura do contrato. Porque o Grêmio, fazendo esses ajustes, encaminha o pré-contrato. Isso até foi explicado pelo Diogo Rossi ontem no seu canal aqui no YouTube. O Grêmio encaminha o pré-contrato e é algo natural numa negociação como essas, porque daí ele assina o pré-contrato e o Grêmio encaminha os médicos para fazer os exames e aí depois sim formaliza o documento final, né? O documento que é o contrato que ele vai assinar, o contrato de 2 temporadas. Então a assinatura do contrato pode acontecer até o final da tarde dessa quinta-feira. E aí vai acabar com essa ansiedade do torcedor. Ontem teve o Jogo das Estrelas lá no Maracanã, o Renato participou, organizado pelo Zico. O Renato sempre participa do Jogo das Estrelas já há muitos anos. E o Renato foi perguntado sobre o Soares, né? Não só sobre o Soares, sobre o Douglas Costa e sobre o Michael também, mas a gente já fala sobre eles. E ele falou sobre o Luis Soares e disse que estava conversando diariamente com a direção e que sabia que a situação estava muito bem encaminhada. E mais, Renato disse, se tudo der certo, do jeito que está andando, se tudo caminhar do jeito que está andando, o Luis Soares estará na reapresentação na próxima terça-feira, no dia 3, quando os jogadores do Grêmio voltam aos trabalhos no CT Luiz Carvalho. Então agora falta pouco, moçada. Falta pouco com relação a Luis Soares. Mas para a gente fechar, Douglas Costa tem reunião nesta quinta-feira do Douglas Costa com a direção do Grêmio, pedida pelo Douglas Costa. O departamento de futebol do Grêmio não quer a contratação do Douglas Costa. O Renato elogiou, disse que craque não desaprende. Isso ele falou lá no Jogo das Estrelas. O Douglas Costa vai falar sobre o valor que o Grêmio tem a pagar para ele, que é de 7 milhões de reais, e de uma possibilidade de querer voltar a jogar no Grêmio, de tentar recuperar sua imagem com o torcedor do Grêmio. Essa reunião acontece nessa quinta-feira, provavelmente no início da tarde dessa quinta-feira, reunião do Douglas Costa com o presidente Alberto Guerra. Não dá para descartar
a possibilidade do Douglas Costa voltar a jogar no Grêmio. E sobre Michael, o Renato confirmou aquilo que a gente já vem falando aqui há alguns dias. Tem a questão do transfer ban. O Al Hilal está proibido de inscrever jogadores até metade do ano que vem. Fez a consulta à FIFA tentando que essa punição acabe agora em dezembro. Se a FIFA aceitar esse recurso do Al Hilal, eles vão poder inscrever jogadores, assim eles vão poder liberar jogadores. E aí vão liberar o Michael para jogar no Grêmio. Entre Grêmio e Michael já está tudo encaminhado, né? Agora só falta essa liberação por parte do Al Hilal. Então são coisas que vão acontecer ainda nos próximos dias. Uma questão que é pontual, que é fato, é que o desejo que a direção do Grêmio tinha de contar com um grupo completo no dia 3, isso dificilmente vai acontecer. Alguns reforços ainda vão chegar, talvez nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. A gente vai ficar atento a tudo isso que está acontecendo e atento porque hoje pode ter novidade com relação a Luis Soares. Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.